BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo processual previsto no Código de Processo Civil Brasileiro e permite ao juiz, em situações específicas, afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para alcançar os bens particulares dos sócios ou administradores. Ele é utilizado quando há indícios de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, garantindo que a proteção conferida à pessoa jurídica não seja usada de forma indevida para fraudar credores ou praticar atos ilícitos. Esse incidente assegura o contraditório e a ampla defesa aos sócios envolvidos, antes da extensão da responsabilidade, funcionando como instrumento de equilíbrio entre a autonomia empresarial e a proteção contra abusos. E este é o tema do nosso episódio de hoje do BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Bedini. Ele é sócio fundador do Amid Bedini Advogados, advogado, doutor e mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo atuado em todas as subseções de Direito Privado e na primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Ele foi professor titular de Direito Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no período de 2008 a 2021, e atualmente ministra aulas como professor convidado na Escola Paulista da Magistratura e na PUC-SP Cogiai, no programa de pós-graduação. Além disso, ele é membro do Instituto Advogado de São Paulo, o IASP, e do Instituto de Direito Privado, o IDI. O Amid é o meu pai aqui, eu vou tomar a liberdade de chamar ele de pai mesmo, e para quem quer conhecer a história do meu pai, aconselho a ouvir a entrevista que eu e o Elias Awad fizemos com ele lá no Filol Podcast. Amid, agora pai, né? Seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu, pai? Eu que agradeço o convite para estar aqui no seu programa, faz tanto sucesso, segundo a opinião do seu pai. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, viu, pai? Eu boato que essa audiência é muito boa, então tá tudo certo. E, pai, vamos direto ao ponto aqui. O que é, em termos simples, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? O incidente é o modo processual pelo qual você faz a desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, o melhor modo de olhar para a desconsideração da personalidade jurídica, do ponto de vista acadêmico, doutrinário, é distinguir entre o aspecto processual e o aspecto de direito material. O incidente é o aspecto processual. O incidente de desconsideração que o Código de Processo Civil reconheceu e instituiu foi previsto no Código de Processo porque passou a haver, uma determinada altura do desenvolvimento desse instituto, um certo exagero na sua aplicação. Então, o que acontecia? Os juízes, sem permitir a defesa prévia daqueles que teriam a sua personalidade atingida, o seu patrimônio atingido, simplesmente mandavam bloquear bens, penhorar bens. Então, o incidente veio para estabelecer o contraditório pleno entre aquilo que o credor deseja, que é a desconsideração, e eu vou chamar de desconsiderado, aquele em que se quer atingir, aquele réu que quer ser, que o credor quer que pague pela dívida de outra pessoa. Então, o incidente é isso, vem regulado no Código de Processo Civil. Agora, do ponto de vista do direito material, a desconsideração de personalidade jurídica pretende estabelecer os requisitos para desconsiderar. Então, no Código Civil, em outros lugares também, mas nesses dois principalmente, estão colocadas as regras que vão permitir a desconsideração, que vão autorizar a desconsideração, que você definiu muito bem na abertura do programa. Vai acabar com a autonomia patrimonial. Porque a constituição de uma pessoa jurídica ou de uma sociedade, ela tem como principal característica distinguir a personalidade do sócio que está dentro dela e da própria personalidade jurídica da sociedade. Então, quando você vai desconsiderar a sociedade, desconsiderar
a personalidade jurídica, você tem que respeitar determinados requisitos. Senão você faz desaparecer o que tem de mais importante na desconsideração, ou na personalidade jurídica, que é essa autonomia. E tem também, agora que eu me liguei, que tem o inverso também, né? Tem a desconsideração da personalidade física para a jurídica, né? Eu tô viajando. Não precisa falar, no caso aqui, eu sei que a discussão é sobre essa, mas é que eu lembrei agora disso. Não, a desconsideração da personalidade jurídica inversa é um instituto muito importante, porque tudo o que se pretende quando se fala da instituição da desconsideração é evitar fraudes. Evitar fraudes. Evitar que alguém esconda o seu patrimônio ou impeça que o seu patrimônio responda por uma dívida. Você esconde o seu patrimônio. E isso pode acontecer quando a sociedade tem a sua personalidade desconsiderada e você vai buscar quem está dentro da sociedade, quanto ao contrário, naqueles casos em que o sócio tem dívidas pessoais, ele tem lá gastos pessoais, compra imóveis, etc., que não tem nada a ver com a sociedade. E daí, para esconder o patrimônio que ele tem em nome próprio, ele faz operações fraudulentas e transfere esse patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, esconde na pessoa jurídica. E aí se vai falar em desconsideração inversa. Desconsideração inversa por quê? Porque não é a pessoa jurídica sendo desconsiderada, é a pessoa física sendo desconsiderada para chegar no patrimônio que está escondido na sociedade. Muito legal, pai. Pai, eu queria saber, do ponto de vista do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, como que você analisa a jurisprudência nesses casos? Alguma alteração ou ela está consolidada já? A jurisprudência é uma das coisas mais importantes do direito, dos tribunais. E ela, toda vez que ela é uma coisa que eu vou dizer que eu preciso corrigir logo em seguida, que um instituto qualquer começa a ser apreciado pela jurisprudência, ela tem um processo de amadurecimento. Ela acerta, erra, vai para um lado, vai para o outro, até o momento em que ela se equilibra. É assim que isso normalmente acontece. É estranho falar isso em relação à desconsideração, porque a desconsideração não é um instituto propriamente novo, é um instituto antigo, né? Eu acho, se a memória não me trai, que os primeiros estudos sobre isso no Brasil, as primeiras aplicações, são da década de 70, né? Não é tão recente assim. Mas eu acho que, principalmente por causa do incidente do Código de Processo Civil, esse tema passou a ser mais aprofundado. De uns anos para cá, se passou a dizer, olha, isso desconsidera, isso não desconsidera, etc. E você veja, Gabriel, o direito tem tudo a ver com a economia, com a vida empresarial. Por que isso esquentou? Eu acho que, principalmente, porque um tipo de investimento, as financeiras, as FDICs, essa compra de crédito que passou a ser feita no mercado econômico, no mundo econômico, essa aquisição de créditos vive muito em função da desconsideração. Porque é claro que se eu sou credor de alguém, e esse alguém tem patrimônio, eu não vou vender meu crédito. Então, quem é que compra o meu crédito? Ele compra o meu crédito quando o meu devedor principal não tem patrimônio aparente. E aí, quem comprou o crédito se vale de uma expertise, se vale de um know-how, que é buscar a desconsideração do crédito para receber o crédito que ele comprou. Se você for examinar isso hoje, a gente vê bastante acontecer, vê muito acontecer, as empresas de crédito, elas têm hoje uma expertise, uma técnica de procurar essas pessoas que estão escondendo patrimônio, sócios escondendo patrimônio da sociedade e vice-versa. Elas foram se aprofundando cada vez mais. E com isso elas arrocham os devedores. Às vezes para o bem, e às vezes elas arrocham abusivamente, né? Só o direito é que vai poder, só a jurisprudência é que vai poder estabelecer esses limites, esses critérios. Sensacional. Aí eu queria, existe um limite de responsabilidade do sócio atingido por esse incidente, não? O sócio, veja se eu captei bem, o sócio, na desconsideração da personalidade jurídica, a rigor ele não tem limite, ele paga a dívida inteira.
Esse é um tema ainda merece ser estudado, né? Uma coisa que é importante na desconsideração é que muitas vezes aquilo que você chama de desconsideração, na realidade está ligado a outros institutos. Não é desconsideração da personalidade. Eu não quero nem dizer que o uso desses institutos na desconsideração não seja possível, é possível. Mas fraude contra credores não é desconsideração, é fraude contra credores. Que é aquela venda de bens pela pessoa que vai ficar sem nada em prejuízo do credor. Isso não é desconsideração, é fraude contra credores. Nas desconsiderações de personalidade jurídica, aparecem muitas fraude contra credores. Às vezes, é um outro instituto mais interessante ainda, que é a simulação. Eu finjo que passo para o seu nome um patrimônio que é meu, para que ninguém possa penhorar, porque a dívida é minha e não é sua. Mas isso é um negócio nulo, porque ele é simulado. Pode ser colocado na desconsideração da personalidade jurídica? Eu acho que pode, mas é uma discussão importante na jurisprudência. Essas coisinhas vão sendo objeto dos estudos aí, dos doutrinadores e da jurisprudência. Putz, é muito legal ver isso, porque, bom, eu estava lembrando aqui de quando eu tive aula com você, de quando eu decidi estudar Direito, e a gente teve uma caminhada lá em Ubatuba, e você começou a me explicar o direito nascituro, de tudo isso. Eu devo ter estragado os seus dias na praia, né, Gabriel? Não, mas foi legal, porque eu achava legal essas coisas, e é gostoso isso, porque eu aprendo muito com você, né, pai? Então, é gostoso de lembrar disso. E, pai, eu queria saber como que o empresário pode perceber os sinais de risco de confusão entre bens pessoais e da empresa. Nós temos que dividir assim, eu acho. Uhum. Uma coisa é ele querer praticar os atos de desconsideração. Ele quer fazer isso, ele está quebrando, está falindo, quer salvar por milhares de razões, quer dar um cano no credor, etc. Ele pratica um ato irregular para seu patrimônio não ser penhorado. Outra coisa é ele praticar atos que, embora ele não saiba, são atos de desconsideração da personalidade jurídica. Você vai dizer, mas como que o cara não sabe? Na desconsideração de personalidade jurídica, do artigo 50, você tem como desconsideração aquilo que é desvio de personalidade, abuso de personalidade. E o abuso de personalidade, ele se subdivide em duas coisas, dois ramos. Um deles é o desvio de finalidade, que você faz com dolo ou com intenção de enganar. Esse é muito difícil você fazer sem querer, porque você quer, de um jeito ou de outro, você quer prejudicar o credor. Ele tem um elemento subjetivo. E aí é impossível você fazer o desvio de finalidade ou desconsideração sem querer. Você frauda. Agora, se você tem outra modalidade, outro ramo do abuso de personalidade, que é a confusão patrimonial, a confusão patrimonial não precisa ser feita com dolo ou com elemento subjetivo. Basta que haja confusão patrimonial. Então, olha só, Gabriel. Imagine que eu seja um empresário, tenho uma empresa, estou tocando o meu negócio. Aí eu começo a pagar despesas particulares com o dinheiro da empresa. Não necessariamente eu estou querendo enganar alguém. Eu imagino que as minhas contas estão em ordem. Mas eu estou fazendo isso que eu acabei de dizer. Isso pode caracterizar hipótese de desconsideração da personalidade jurídica de acordo com o artigo 50, que é uma hipótese em que você confunde o patrimônio de um com o outro e prejudica terceiros. Eu comecei a pagar as minhas contas com o dinheiro da sociedade. Você vai dizer, mas não é minha sociedade? Sim, mas quando você constitui a sociedade, ela ganha autonomia em relação à pessoa do sócio. Então, aí seria um caso que o sócio tem que ficar atento quando ele começa a pagar a conta com o dinheiro da sociedade, as contas dele com o dinheiro da sociedade, ele pode praticar um ato de desconsideração. Que justifica. Às vezes, é engraçado que... não é engraçado, mas é porque você vê muitas vezes as pessoas fazendo isso, não por maldade, não é isso, porque está no dia a dia, você fala, não, vou fazer isso aqui, nem para pensar, e pode ferrar com a empresa, né? Então é interessante esses cuidados. E, pai, hoje o BD Law está completando 1 ano aqui. Parabéns. Obrigado, pai. E assim, o BD Law surgiu com o objetivo de trazer conhecimento para as pessoas, porque eu, embora não tenha seguido minha carreira como advogado, eu sou apaixonado pelo mercado e, assim, essas conversas, não só com você, mas com outros nomes, são, assim, para mim, é o que vale a pena ter esse podcast. Eu sou muito agradecido por tudo que você me proporcionou e
se eu estou aqui com esse projeto e onde eu cheguei na minha carreira é por conta de você e da mamãe, então eu só tenho a agradecer aqui. Pai, eu queria agradecer a sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar a pessoa que quiser conversar com você, tirar alguma dúvida, conversar. Claro, com as ordens. É amid@hmedini.com.br. Muito obrigado, pai. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenlaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenlaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! BDenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.